Doutor Roberto está aqui com a gente, tem um outro tema extremamente pertinente que daria aí horas e horas de conversa, mas eu quero ser o mais sucinto possível. E aí o doutor Roberto tenta nos explicar, não é, qual é a sintonia, a relação, digamos assim, que existe entre uma infecção, tá, de repente eu vou no médico, eu estou com um problema na garganta, enfim, está doendo, está vermelha, está irritada, e a tal da questão do refluxo. Há relação nisso ou não? Roberto. Então, Moreto, realmente o que acontece os otorrinos, os pneumologistas, os alergologistas, eles verificaram que muitos dos problemas de garganta, tosse crônica, bronquites, até bronquites, asmas, sinusites, podem ser causados pelo que a gente chama de refluxo. Tudo relacionado ao aparelho respiratório, e aí a gente fala o refluxo, já entra o aparelho digestivo. Acaba sendo uma interação entre o aparelho digestivo interferindo no aparelho respiratório. Perfeito, né? Perfeito. O que seria o refluxo na realidade? Né? Dentro do estômago, a gente tem um ácido, o ácido clorídrico, que é próprio... É só esse ácido, doutor Roberto? Não, você tem outras enzimas, você tem uma série de outros componentes, mas esse ácido é o principal componente, que geralmente a gente chega a ter, às vezes, até mais de 1 litro, 2 litros dentro do estômago. E ácido clorídrico? Do ácido clorídrico. Esse ácido que sobe, então, é isso? É esse ácido que, às vezes, ele acaba refluindo, ele, por algum motivo, ele acaba subindo pelo esôfago, que não é o comum, não é fisiológico, isso não é normal, não é função do organismo. A pessoa durante o dia é comum, ela tem vários episódios de pequenos refluxos. Isso não causa problemas. O problema começa a se tornar patológico dependendo da intensidade e de quanto esse refluxo acaba subindo. E às vezes pequenas gotinhas desse ácido que cheguem próximo da garganta, ou às vezes a pessoa até acaba literalmente aspirando esse ácido quando ela está dormindo à noite, alguma coisa assim, isso pode desencadear realmente tosses, faringites, laringites, sinusites, até bronquite e asma. Mas aí, doutor Roberto, meu Deus do céu, aí vem uma interrogação enorme na cabeça do paciente, né, que de repente esteja com esse sintoma aí, vez ou outra, né? Aí, para ele, é uma infecção de garganta. Ele não tem essa noção de que esse ácido clorídrico está subindo ali, né? Aí ele vai. E como é que é o procedimento por parte do profissional aí? Ele vai tratar como infecção ou ele vai tratar como refluxo? Bom, primeiro de tudo, ele não vai tratar nada, né? Ele vai ter que primeiro procurar... ele vai eliminar então, assim, sintomas. Ele está apresentando um sintoma, né? Sugiro realmente que ele não procure, às vezes, que infelizmente isso é uma prática, talvez no mundo inteiro, mas no Brasil é muito comum, a pessoa vai simplesmente no balcão da farmácia e pega o primeiro medicamento, ou o que a vizinha falou, o que alguém experimentou e foi bom, né? Porque existem muitos medicamentos anti-inflamatórios, principalmente, que algumas pessoas utilizando vai aumentar o risco dele desenvolver uma úlcera, e às vezes úlceras graves, que podem perfurar o estômago, que podem causar hemorragias graves. Então, muito cuidado com a automedicação. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, primeiro, acho que é ir atrás do profissional mais especializado para aquele sintoma. Então, se ela está com uma tosse, uma irritação na garganta, ela realmente vai procurar um otorrino, um pneumologista, um alergologista. Ele vai fazer algumas avaliações. Em geral, ele vai ter condições de fazer o que a gente chama de uma hipótese diagnóstica. Ele vai fazer a hipótese se aquele problema é uma infecção que deve ser tratada com antibióticos, com anti-inflamatórios, com inalação, com alguma coisa assim, ou a possibilidade daquilo ser devido a um refluxo gastroesofágico. Eu posso juntar os dois procedimentos? O que às vezes pode acontecer é a soma das duas coisas. Então isso realmente também pode. A pessoa pode ter refluxo e pode esse refluxo, inclusive, propiciar um ambiente para o desencadeamento de bactérias e a infecção. E às vezes ele tem que tratar as duas coisas. Né? Bom, então eu vou formular, doutor Roberto, me perdoe, vou formular de maneira diferente aqui a pergunta. Em sendo uma irritação por conta de um refluxo, se eu usar o antibiótico, não, aí não adianta. Problema? Não, aí não adianta. Não, aí não adianta, porque você tem que tratar o refluxo. Para você mais prático também,
em torno de 40% dos problemas de tosse, laringites, faringites, 40% pode ser devido ao refluxo. Pode ser? Pode ser. Tá. 40% é uma porcentagem alta. Né? Mas se você também olhar o outro lado da moeda, 60% das vezes outras coisas também podem causar tosse. Aí que tá, eu estou com um sintoma desse. Eu vou para o gastro? Ou vou para o clínico geral, para o otorrino, enfim? Então, boa pergunta. Boa pergunta. Mas isso realmente, assim, infelizmente, não é tão simples assim, é isso ou é aquilo. Porque recentemente também, num congresso que teve, um otorrino nos dando a palestra para os gastros. Aí que eu queria chegar. O otorrino dando a palestra para os gastros, ele chegou a comentar que, inclusive nessa época do ano que nós estamos, aí inverno, né, o período de abril, maio até meados de setembro, é muito comum as doenças respiratórias. Então, tempo seco, né? Recentemente na televisão estava mostrando que aqui estava quase tempo de deserto, né? Então, tempo seco, ar-condicionado, ambientes fechados. Então, é muito difícil nessa época do ano o médico chegar à conclusão que aquela irritação na garganta, aquele problema de tosse, seja devido a um refluxo ou seja devido a um problema outro de tempo seco, de alergia, de infecções. Então, na realidade, tem que haver uma junção de especialidades. Muitas vezes é necessária a avaliação do otorrino, ou do pneumo, do alergologista, e a do gastro também. Tá certo. Me desculpe, agora tem uma coisa à cabeça. A capilose tem a ver com isso ou não? Com refluxo não. Não? Não, com refluxo não. E nem com a infecção de garganta também. Agora, para a pessoa que tem uma propensão para o refluxo, desde que ela tenha uma alimentação adequada e tenha alguns procedimentos também adequados, ela pode amenizar isso e quem sabe até não ter essa coisa da garganta irritada o tempo todo. Isso a gente costuma dizer que são algumas mudanças de hábitos que são importantes. Perfeito. Né? Então, lembrar bem que é muito importante o diagnóstico adequado do refluxo, que, como eu falei para você, nem sempre é tão fácil. Tá? Não dá apenas para olhando a garganta falar, olha, é o refluxo. Tá. Não dá às vezes. Aí é endoscopia, né? Até às vezes uma endoscopia, às vezes até um exame mais avançado chamado pH-metria. Às vezes você tenta juntar tudo e você ainda fica na dúvida se aquela tosse, aquela irritação da garganta seja ou não por refluxo. Então não é tão simples. Mas alguns hábitos são importantes, eu acho que é até interessante realmente. A pessoa, por exemplo, evitar grandes refeições noturnas ou antes de deitar. Então, existe até um ditado em medicina que fala que a gente devia tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Mas aí a questão não é nem se é à noite ou não, é a questão do momento que se alimenta para o momento que se deita. Se deita, exatamente. Não é faltar comer mais à noite, desde que não deita na sequência, me parece que é assim. Exatamente. Por quê? Porque dentro do organismo a gente tem efeito da gravidade também. Perfeito. Então você está numa posição vertical, o líquido desce mais fácil. Você fica na horizontal, o líquido volta mais fácil também. Qual seria o tempo ideal, doutor Roberto? Aí tem variação de pessoa para pessoa? Não, uma média aí de umas 2, 3 horas, a pessoa evitar de comer ou beber umas 2 ou 3 horas antes de deitar. E aí tem muito a ver com o que come também, né? Lógico. Então, alimentos gordurosos, frituras, gorduras, refrigerantes, álcool, coisa muito condimentada. Tudo isso pode... café em excesso, cigarro, tudo isso predispõe o refluxo. Dá um programa, não dá, doutor? Dá um programa. Com certeza. Né? Até alguns programas podem dar. Roberto, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela aula aqui. Muito obrigado. Doutor Roberto Maurício Oliveira Aires, mais uma vez participando hoje do programa aqui na Pauta com Alexandre Bonito. A gente volta uma nova oportunidade. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência.